Obrigada, Leonardo, e passo então a palavra para a doutora Débora Macedo do Prado Brito Pereira, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e da Cidadã do Ministério Público Federal. Boa tarde. Primeiro, falar do meu orgulho, de ter esse coletivo de estudantes, servidores e servidoras da UNB participando dessa manifestação, desse protesto. Também orgulho de ter, nesse parlamento, uma deputada como é a deputada Érica Cocai, sempre atenta e vigilante para a manutenção do nosso catálogo de direitos, sempre tão ameaçado, né? E também pela felicidade da oportunidade dessa audiência. Eu não sei se vocês são muito jovens, mas há 50 anos atrás, nós tínhamos o Maio de 68. O Maio de 68 foi uma grande manifestação estudantil que, na verdade, começou em março de 68, com a morte de Edson Luiz, um estudante de 19 anos, no restaurante universitário Calabouço. Tá? O movimento de Maio de 68 é um movimento contra o regime militar, que àquela altura já fazia 4 anos, e pela educação, né? Então, é muito importante que a gente lembre disso quando também uma outra feliz oportunidade, nesse final de semana, na sexta-feira, nós tivemos notícia desses documentos da CIA em que se afirma claramente, né, em que conversas são reveladas de execução sumária dos opositores ao regime da ditadura. Nada que nós não soubéssemos, mas pelo menos uma informação um pouco mais qualificada que vem se somar a um conjunto enorme de testemunhos e de documentos que foram resgatados provando o que foi a ditadura, o que foi, enfim, a tortura e a crueldade que se praticou nesse período. E vem nos mostrar também o quanto nos faz falta um sistema, um dispositivo de memória e verdade que foi adotado em todos os países da América Latina que passaram por regimes ditatoriais, menos o Brasil, que são os mecanismos de memória e verdade, ou seja, é preciso estarmos sempre lembrando do que aconteceu nas escolas, nos espaços públicos, por meios de documento, para que a gente não repita. É preciso indenizar aqueles que sofreram, ou que, enfim, cujos familiares sofreram graves violações de direitos humanos, mas, principalmente, é preciso punir os responsáveis por esses graves crimes contra a humanidade. Nos faltou punir, e por isso nós estamos, hoje em dia, repetindo os vícios da ditadura. Tá? Porque o que era a ditadura? Vamos fazer aqui, né, um exercício de memória, né? Lembrar que os espaços de circulação, eles eram rigorosamente controlados. Periferia é periferia, centro é centro. E o centro é protegido pelas forças policiais contra a periferia. E todas as periferias, no sentido físico e nos sentidos simbólicos, né? As periferias negras, as periferias mulheres, as periferias LGBTQ, enfim, as periferias pobres, todas essas periferias, né? Então, os espaços de circulação. Não poderia haver um grupamento de mais de 3 pessoas, porque já era considerado conspiração imediatamente dissolvido. As polícias estavam na rua para livrar os espaços públicos das pessoas. Os professores eram controlados em sala de aula pelo que diziam, né? Havia restrição ao que poderia ser transmitido. O conhecimento, ele era controlado, né? Assuntos eram interditados, prerrogativas de advogados suprimidas, porque os processos, eles eram todos farsescos, era uma farsa, onde se fingia fazer direito, né? E aí veio essa Constituição,
que se seguiu a um período de ditadura. O que essa Constituição fez? Ela procurou exatamente fortalecer aquilo que a ditadura tinha suprimido, fortalecer a fala, fortalecer os ambientes de participação. E a rua é um movimento de participação pública por excelência. Foi trazer as periferias para o centro e colocar todos e todas nos debates das grandes questões da vida pública, né? Por isso que a Constituição fala tanto, né, em liberdade de reunião, de manifestação, de protesto. Protesto, sim, porque o governo passa a ser controlado, ao controle social sobre os atos do governo. E o Supremo afirmou isso muito claramente quando julgou um processo, vocês sabem qual? Da Marcha da Maconha, né? Não há problema ir para a rua defender a maconha, porque qualquer política pública está sujeita ao controle social, ao escrutínio social. E o direito de protesto e manifestação não pode ter nenhuma condição a não ser o aviso prévio para que o governo possa organizar o sistema de defesa das pessoas e as outras políticas que têm que continuar acontecendo no espaço urbano, né? Mas só isso, porque é possível, inclusive, ir para a rua e acabar com o governo. É possível ir para a rua e destituir o governo. Isso é próprio da democracia, isso não assusta, isso não é para assustar. E aí, enfim, a Constituição, como eu disse, favoreceu, acentuou muito essas liberdades, liberdade de expressão, comunicação, reunião, manifestação, protesto. A Constituição valorizou o professor, criou piso salarial nacional, valorizou a profissão do professor, porque ele tinha que reorganizar uma sociedade tão encolhida, com tanto medo, né? A Constituição colocou a polícia sob controle externo do Ministério Público, porque essa polícia ela tinha também que ser reorganizada, né? Enfim, e aí o que nós vivemos na atualidade? O Léo lembrou uma primeira coisa, que é o Escola Sem Partido, né? O Escola Sem Partido, ele parece que está proibindo a discussão da política na escola, o que já seria em si um absurdo. Mas não, ele proíbe que se discuta gênero, identidade, orientação sexual. Enfim, nós voltamos a ter professoras e professores controlados, segundo a deputada Érica Cocai, de um jeito que nós nem na ditadura vimos, né? Porque colocam alunos, estudantes, até crianças, para denunciar professoras e professores dentro de sala de aula, né? Nós temos aqui uma intervenção no Rio de Janeiro, cujo interventor é um militar. Antes da intervenção, nós tivemos muitas emissões de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é o envio das Forças Armadas para funções típicas de policiamento, tá? Para manutenção da ordem. Nós tivemos a ampliação da competência da Justiça Militar. A Justiça Militar ela já é considerada uma excrescência em períodos de paz. Isso não sou eu que digo. Enfim, é o sistema internacional e o sistema americano de direitos humanos. Há muito escrito a respeito disso. A justiça militar ela é uma jurisdição reservada para os períodos de guerra. Ela não faz sentido em períodos de paz, tá? Mas nós temos isso ampliado. E, culminando com isso tudo, a morte de Marielle. A morte de Marielle, eu acho que é um emblema disso tudo, né? Porque é uma negra favelada da periferia, né, bissexual, lésbica, enfim, e que fala contra tudo isso. Então, mais uma vez, é mais do que um silenciamento, é uma quebra, mais uma quebra de democracia, porque é o silenciamento de uma voz que fala contra as ameaças atuais à democracia, né? Então, é preciso estar vigilante e forte, porque nós voltamos a ter estudantes que são presos por desacato. Desacato é uma figura penal que só faz sentido na ditadura, porque desacato é não atender à ordem que vem de uma autoridade.
a autoridade perde sentido no regime democrático, porque a autoridade ela tem que ser contestada, ela tem que ser, lógico que com urbanidade, com respeito, mas ela tem que ser indagada, ela tem que ser submetida ao tempo todo ao, como eu disse, ao escrutínio, à consulta popular, né? Então, eu quero lembrar que nós precisamos, de fato, de vocês, muito, porque foram vocês que resistiram num primeiro momento há 50 anos atrás, e é preciso resistir agora. Lembrar que houve um momento de resistência muito importante, que foi das ocupações das escolas pelos estudantes e pelas estudantes secundaristas, né? Lembrar que nós temos que resistir, e não basta para mim essa discussão apenas de polícia militar e polícia civil, porque todas estão, na atualidade, orientadas pela mesma política de combate ao inimigo. E o inimigo é o cidadão e a cidadã, né? O que nós precisamos, sim, acabar com a polícia militar, porque é um resquício, eu acho, da ditadura, mas mais do que isso, nós precisamos desmilitarizar a sociedade brasileira. Nós precisamos desmilitarizar o espaço público brasileiro. E, para isso, nós precisamos lutar muito, muito pela nossa Constituição de 1988, né? E sem essas intrusões muito recentes que aconteceram de 2 anos para cá, principalmente a reforma trabalhista e a PEC 95. A PEC 95, ela fere o coração da Constituição de 1988. Por quê? Porque foi uma Constituição que investiu numa sociedade igual, numa sociedade com menos desigualdade, com fim da pobreza e da miséria. E, por isso, foi uma Constituição que acreditou que o investimento público ele devia se direcionar principalmente para as áreas que poderiam enfrentar essas nossas assimetrias históricas. Que áreas são essas? Saúde, educação e assistência social, né? Então, nós sabemos exatamente o que estamos enfrentando e sabemos exatamente a que se destina essa emenda 95. Espero que vençamos. Obrigada. Obrigada, doutora.